campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos, do livro Justiça Divina, da parceria Chico Emmanuel. Nós vamos ler o item 45, Penas depois da morte. Na reunião pública da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, em 7 de julho de 1961, foi proposta a leitura e alguns comentários da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, capítulo 6, item 18. Esse capítulo do livro O Céu e o Inferno, ele trata da doutrina das penas eternas, impossibilidade material das penas eternas. Então, no item 18, Kardec vai nos dizer que até aqui o dogma das penas eternas só foi contraditado pelo raciocínio. Vamos agora demonstrar que ele está em contradição com os fatos positivos que temos diante dos olhos e que provam a sua impossibilidade. De acordo com esse dogma, isto é, das penas eternas, o destino da alma após a morte é fixado de maneira irrevogável. Fica assim definitivamente barrado o seu progresso. Ora, pergunta Kardec, a alma progride ou não? Eis toda a questão. Se ela progride, a eternidade das penas é inadmissível. O texto segue, é interessantíssimo e esperamos ter despertado a curiosidade nos irmãos para ler completo esse item no livro O Céu e o Inferno, que o raciocínio do professor Rivaio, no nosso Allan Kardec, é magnífico, excelente, maravilhoso. Terminada a reunião, no final, Emmanuel, através da mediunidade do Chico, vai passar os seguintes comentários. Diante do antigo dogma das penas eternas, cuja criação a teologia terrestre atribui ao Criador, examinemos o comportamento do homem, criatura imperfeita, perante as criações estruturadas por ele mesmo. Determinada companhia de armadores constrói um navio. Contudo, não arremessa ao mar sem a devida assistência. Comandantes, pilotos, maquinistas e marinheiros constituem-lhe a equipagem para que atenda dignamente aos seus fins. Quando alguma brecha surge na embarcação, ninguém se lembra de arrojá-la ao fundo. Ao revés, o socorro habitual envia o máximo esforço de modo a recuperá-la. E se algum sinistro sobrevém, doloroso e inevitável, o assunto é motivo para vigorosos estudos, a fim de que novos barcos se levantem amanhã em mais alto nível de segurança. Na mesma diretriz, o avião conta com mecânicos adestrados para cada estação de pouso. O automóvel dispõe na estrada dos postos de abastecimento. A locomotiva transita sobre trilhos certos e chaves condicionadas. A fábrica produz com supervisores e técnicos. O hospital funciona com médicos e enfermeiros. E a habitação recolhe o amparo de engenheiros e higienistas. Em todas as formações humanas respeitáveis, tudo está previsto, de maneira que o trabalho seja protegido e os erros retificados com aproveitamento de experiência e sucata, sempre que esse ou aquele edifício e essa ou aquela máquina entrem naturalmente em desuso. Isso acontece entre os homens cujas obras estão indicadas pelo tempo
a incessante renovação. Em matéria, pois, de castigos, depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei, que determina realmente seja dado a cada um conforme as próprias obras. Entretanto, acima de tudo e em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na definição de Jesus, que nos revelou como sendo o Pai nosso que está nos céus. O que Emmanuel pretende nos dizer com isso? Acima de tudo e em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na definição de Jesus, que nos revelou como sendo Pai nosso que está nos céus. Um Pai que é misericordioso, que nos dá segundo as nossas obras, que criou leis sábias e santas, que nos propelem para frente sempre. E dentro desse texto, do nosso irmão Emmanuel, nós vamos perceber que os acertos de hoje estão diretamente relacionados às experiências, muitas vezes dolorosas, de erros no passado. Ele toma aqui vários exemplos. Nós podemos imaginar a aviação, quando ela iniciou, e hoje, a segurança que é quando tomamos um avião. Não nos preocupamos, é o meio de transporte mais seguro. Mas, para ser seguro como é hoje, cada acidente aéreo foi, é e sempre será rigorosamente avaliado para que se corrijam os erros, para que se treine melhor as pessoas que o pilotam, não é? Os mecânicos, para evitar acidentes futuros. Então, tudo se renova. Então, como é que nós vamos imaginar, diante de um mundo que funciona dessa maneira, estruturado sobre as leis de Deus, que é o nosso Pai, que está nos céus, como vamos aceitar um dogma de uma pena eterna? Isso é, por causa de um erro, depois do desencarne, estaremos irremediavelmente jogados numa região de dor e sofrimento por toda a eternidade. De que forma? O nosso raciocínio não pode aceitar isso. Pensemos com carinho. Pensemos com Kardec. Raciocinemos com Jesus, que nos mostra o Pai, o seu Pai, o nosso Pai, que está em nós. Nos movemos em Deus. Fiquemos com Deus. Muito obrigado. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site